do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso último vídeo, nossa última aula de OPE desse ano de 2020. Já estamos encerrando o ano e eu vim encerrar falando aí sobre a importância da doação. E sendo assim, a gente sabe que a doação é uma prática de uma virtude humana. A natureza, por assim dizer, ela é então a maior doadora universal, porque ela doa os seus recursos à humanidade todos os dias. Recursos naturais como água, os frutos, as sementes são doados pela natureza sem cobrar nada em troca. Às vezes até cobra, mas cobra no sentido de que você cuide dela e não uma cobrança realmente imposta. Cada vez mais pessoas estão refletindo sobre o real sentido da vida, sobre as interações com o meio ambiente, interações com o próximo, e sobre o legado que elas vão deixar neste mundo, sobre a história que elas vão deixar para esse mundo. Nunca se falou tanto em dimensão social, humanitária e até mesmo espiritual como tem se falado nos últimos dias. E isso também é uma preocupação no mundo dos negócios. O olhar para as necessidades, elas não são apenas um olhar para as pessoas vulneráveis socialmente, mas também para um olhar sobre a pessoa, o que a pessoa passa, o que é valorizado pela pessoa, qual é o conhecimento que essa pessoa tem quanto ao seu local de estado. Então, alguns modelos de novas economias, elas vêm surgindo. E com isso a gente vai pensar aqui um pouquinho sobre algumas delas. A primeira é a economia do altruísmo. Esse sistema, ele valoriza a generosidade. Neste modelo econômico, a riqueza não depende do que você acumula para você mesmo, e sim da forma com que as suas ações afetam o bem-estar das pessoas que estão à sua volta, como na saúde e dos seus relacionamentos, por exemplo. Se olha também para o lado positivo de cuidar da natureza, de cuidar do outro, e considera o bem-estar das pessoas com que você se relaciona como os seus amigos, principalmente no círculo de trabalho, como um círculo especial de respeito e de preocupação com o próximo. Afinal de contas, é diferente você trabalhar em um local onde as pessoas se preocupam com o seu bem-estar e você trabalhar em um local que as pessoas se preocupam apenas com o que você vai oferecer a elas. Uma outra economia é a economia da gratidão. Nesse modelo, ele considera ações simples, como demonstração de carinho, gentileza e atenção, entre outras pequenas interações, como uma troca que pode ser produtiva tanto no hoje, no agora, como para o futuro. E considera a valorização do compromisso de respeito com as demais pessoas e como que isso causa esse impacto positivo na convivência com as pessoas que estão à sua volta. A economia solidária, ela tem essa alternativa de uma geração sustentável de trabalho e a renda com foco na inclusão e na organização das cooperativas, associações e clubes de troca, rede de cooperação entre as entidades que realizam atividades como o de produção de bens de consumo e prestação de serviço. E ela tem como característica a cooperação, a autogestão e a viabilidade econômica.
Temos também a economia de base ou economia de proximidade, que está associada às modificações comunitárias espontâneas, vinculadas às causas sociais e culturais, também às causas políticas, que demonstra aí que o povo se sustenta e demonstra a sua raiz, sua cultura para as demais. A sua cultura ela é valorizada. Considera que o valor das pessoas não é o quanto elas têm, mas como cada um pode contribuir na sociedade. E ela propõe aí um status de boas ideias com as quais as pessoas contribuem da melhor forma possível, independente do seu extrato bancário. A economia do propósito, ela é caracterizada pelo senso de comunidade, vinculado à oportunidade de autoexpressão e ao crescimento pessoal em busca de um propósito maior de vida, e engloba conceitos atuais, como a economia compartilhada, considera a força das comunidades conectadas e faz com que o uso da tecnologia seja bastante utilizado no mercado de trabalho. Símbolos como a movimentação dos millennials e a inquietação, agilidade, capacidade, autoaprendizado, elas estão associadas a essa economia de propósito. E a cultura, qual o poder da cultura nessa questão da doação? A cultura de doação é uma forma onde o indivíduo se percebe como um ator principal no ato de doar. E isso na medida que ele acredita, ser uma pessoa responsável pela transformação da sociedade de forma positiva. Essa expressão, cultura de doação, começou a ser usada no Brasil no início de 2010, com a estruturação de um movimento por cultura de doação, que mapeia, articula e cria considerações para o campo fértil de oportunidades, estimula o cultivo e o florescimento do país para uma maior consciência de doador. Então, galera, nessas questões da cultura, a cultura ela reflete o quanto a população assimila da tradição filantrópica no Brasil desde a época colonial. No que diz respeito ao ambiente e às circunstâncias que a sociedade se encontra em relação à filantropia e como são dispostas as leis de incentivo para, como as campanhas que algumas instituições filantrópicas apresentam, principalmente são divulgadas no meio. A cultura de doação ela é uma escolha individual e como sendo uma escolha individual, as pessoas têm o livre-arbítrio para participar ou não, assim como as empresas têm o livre-arbítrio de participar ou não. E se a pessoa participa ou não, a sociedade como um todo ela não deve julgar e nem decidir o destino dessa pessoa, mas sim a doação ela deve ser acolhida e destinada da melhor forma possível para que as pessoas que realmente precisam possam consegui-las. E há algumas maneiras de medir essa doação, né? Que são as pesquisas. Algumas pesquisas mostram como são as doações no Brasil. E também os tipos de doadores. Existem doadores individuais, doadores empresariais, enfim, vários tipos de doadores.
Nas páginas 91 e 92, a gente tem esse pequeno mapa que mostra como que é mais ou menos essa questão das doações no Brasil, onde ele coloca que 70% das pessoas doam dinheiro a uma organização social ou religiosa, ou então elas patrocinam alguma pessoa. Patrocinar alguém também é uma questão de doação. Você pode patrocinar, por exemplo, a faculdade de algumas pessoas, ou financiar, patrocinar o estudo de alguma criança, ou patrocinar o lanche dessa criança. Na minha família, por exemplo, quando a Liris começou a estudar, nós colocamos ela numa escola particular e uma amiga da família patrocinou os lanches da Liris, era ela que pagava os lanches da Liris, e isso também é uma doação. Você pode patrocinar ou todo ou uma parte do estudo de alguém. 70% das doações são feitas dessa forma. 52% dos doadores apoiam organizações religiosas, como as igrejas. 38% dos doadores apoiam causas relacionadas a crianças. 31% dos doadores apoiam causas relacionadas às pessoas carentes, aos mais pobres. 68% dos doadores fazem doações em dinheiro. R$ 200 foi a quantia média doada nos últimos 12 meses. Porque isso faz com que eu me sinta bem. Foi a razão mais comum na hora de decidir pela doação. 53% das pessoas fizeram trabalho voluntário nos últimos 12 meses. E 57% das pessoas doariam mais dinheiro se fosse possível. 46% doariam mais dinheiro se soubesse como o dinheiro que elas doam são gastos. Essa pesquisa tem como fonte o IDES, que está disponível na página da internet, na página do FTD, certo? E foi uma pesquisa feita no ano passado, 4 de julho de 2019. Quanto às questões doadores de empresas, empresariais, quando eles avaliam quanto as empresas aplicam em ações socioambientais, o Serviço de Investimento Social Cooperativo faz essa pesquisa anualmente, e é uma organização que traz dados referentes aos investimentos sociais realizados pelas 300 maiores empresas do Brasil. Em sua última edição, foi apresentados os dados de 2017, que trouxe como destaque o volume de investimento socioambiental das empresas, e que é um valor que vai crescendo com o passar dos anos. Esse é o nome, GIF, é o nome do pessoal responsável por fazer esse censo de doação. Que é uma fonte interessante, onde a gente pode obter, através do censo GIF, os dados sobre investimentos socioambientais das empresas, e também é um grupo que realiza essa pesquisa em relação às doações familiares. Doação familiares, a gente diz que são as doações vindas de famílias, não doações empresariais. E para cobrir essas doações realizadas pelos associados, esse censo tem uma amostra um pouco menor e tem a vantagem de apresentar também doações feitas por institutos e fundações familiares, ou seja, aqueles que são mantidos com recursos de famílias de alto poder aquisitivo. O censo GIF é a única fonte regular
de informações sobre esse tipo de investimentos socioambientais. E logo após a gente tem aqui alguns conceitos que é interessante a gente saber, como por exemplo, o valor econômico e o valor social. Para medir o valor econômico, existe só uma variável, as questões monetárias, o dinheiro que é gasto, isso é o valor monetário, que ele vai respeitar o padrão financeiro de cada pessoa que vai doar ou o padrão financeiro de cada empresa. E para mencionar o impacto desse valor econômico, a gente tem as questões do valor social. Mas avaliar esse impacto, ele é um pouco mais complexo. E como que a gente pensa em avaliar esse impacto social? Alguns medidores são considerados e entre eles tem essa questão do valor social, dos princípios que regem principalmente ali o campo social e consideram a cooperação, a solidariedade, o compromisso com a diversidade, a inclusão social, a geração partilhada de riquezas e a preservação ambiental, que é um dos quesitos mais importantes, é essa questão da preservação ambiental. A gente tem também as ONGs. Existem muitas ONGs que se organizam, são instituições sem fins lucrativos e privadas, elas são privadas, mas que não se enquadram como empresas e que não possuem objetivos no mercado e são classificadas como um segundo setor do mercado. As ONGs, elas geralmente elas trabalham com projetos de ações que variam. Existem vários tipos de ONGs que trabalham com crianças, com idosos, ONGs que trabalham com pessoas carentes, com pessoas em situação de vulnerabilidade, com pessoas que são viciadas, enfim. Existem vários tipos de ONGs e as ONGs elas têm essa questão de não pensar no poder, no seu lucro, mas em realmente ser solidária e ajudar o máximo de pessoas a quem ela se propõe. Solidariedade, filantropia e voluntariado são expressões que se confundem no uso diário, apesar dos seus sentidos específicos. Solidariedade é a responsabilidade recíproca entre membros de uma comunidade, de uma classe ou de uma instituição. Filantropia significa generosidade e amor para com os outros. Seria uma doação de assistência em que as pessoas que têm mais poder aquisitivo doam para uma pessoa que tem menos poder aquisitivo. Voluntariado está associado ao conjunto de pessoas que desenvolvem um trabalho geralmente social por vontade própria, sem remuneração. Um exemplo prático que a gente tem é o Dia de Doar, que é um movimento global pela cultura de doação que surgiu nos Estados Unidos em 2012. A data muda a cada ano, mas o evento acontece sempre na primeira terça-feira, logo após a sequência das comemorações do Thanksgiving e da Black Friday. No Brasil, essa mobilização nacional promove no país essas questões do país ser mais generoso e solidário, e em especial as organizações da sociedade civil. Aconteceu pela primeira vez em 2013 e desde então vem crescendo a cada ano. Funciona de maneira prática e aberta.
Os viabilizadores nacionais do Dia de Doar são um contato global. Você pode entrar na campanha, desenvolver materiais para a doação e são disponibilizados em vários sites. As organizações da sociedade civil das mais diversas causas e estilos fazem as suas próprias ações para capturar o máximo de recursos e garantir aí um bom funcionamento das atividades junto à sociedade. E os indivíduos, as cidades, as escolas, as associações e as empresas podem promover apoiadores e multiplicadores para ajudarem no dia do doar. A nossa atividade, para quem não fez o podcast, se encontra na página 96. Na página 96 e na página 97. Vocês vão responder. Na página 96, você vai primeiro. Deixa eu ler aqui para vocês. Que tal avaliar seu comportamento em relação à educação financeira? Classifique as informações de acordo com a legenda. Depois some os pontos. Nada a ver comigo, 0 pontos. Pouco a ver comigo, 1 ponto. Afinidade mediana, 2 pontos. Muito a ver comigo, 3 pontos. Tudo a ver comigo, 4 pontos. Então, temos a primeira afirmação. Dedica o tempo a aprender mais sobre o mundo das finanças? Se você acha que isso não tem nada a ver com você, você não dedica nenhum tempo, você vai colocar 0. Se você acha que tem pouco a ver com você, porque você pesquisa alguma coisa, você vai colocar 1. Se você pesquisa, mas tem interesse, mas nem tanto, 2. Se você acha que tem muito a ver com você, 3 pontos. Se tem muito, tudo a ver com você, 4 pontos. E assim sucessivamente. Depois você vai somar todos os seus pontos, vai analisar cada afirmação, somar os seus pontos e na página 96, 97, ainda tem algumas afirmações. Depois você vai somar o seu resultado e vai ver que tipo de pessoa você é, tá certo? Depois que você finalizar, você vai somar os pontos e se autoanalisar, certo? Então é isso, galera. Terminando, vocês postem a atividade de vocês. Só para quem não vai fazer o podcast, tem que fazer as 3 atividades. Se você vai fazer o podcast, só tem que escolher uma. Se quiser fazer essa, fique à vontade. Só tirar a fotinha e postar lá no Classroom. Algumas pessoas estão com dificuldades no Classroom, não tem problema, podem me enviar pelo WhatsApp, eu também recebo pelo WhatsApp, tá ok? Beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula. Fala galera, beleza? Bom, no áudio de hoje agora a gente vai entrar na parte de medidas de volume, capítulo 10. Quem quiser acompanhar a página 55, tá? Bom, a gente viu no capítulo passado, a gente estava vendo áreas, né? A gente calculou a área de quadrado, a área de retângulo, triângulo, circunferência, né? Agora a gente vai trabalhar com volume. O que é o volume? O volume agora é uma figura 3D, que tem volume, por isso o nome volume. Então vamos supor que a gente tem uma caixa, beleza? A caixa mais ou menos assim. Tá? E eu quero saber o volume dessa caixa. Na área, quando a gente tinha a área de um quadrado, o que a gente fazia? Base vezes altura. Não é isso a área? No volume, agora a gente tem 3 dimensões. A gente tem largura, vamos chamar de L, comprimento e altura. Ó, a gente tem 3 dimensões. Então o que a gente vai fazer? Vai multiplicar as 3. Em vez de ser base vezes altura, vai ser lado vezes comprimento vezes altura. Então o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo, tá? Vai ser lado vezes comprimento vezes altura. Deixa eu arrumar esse lado aqui. Um L, aqui é um C, tá? E aqui é um H.
beleza? Que nada mais é do que a área da base, e aqui a gente tem a base dessa caixa, ó, essa daqui. Então, a área da base, ó, como se fosse base vezes a altura que a gente aprendeu, vezes essa altura dele aqui, tá? Então, calcular volume de uma caixa retangular ou quadrada é bem fácil, bem simples, tá? Beleza. Agora tem o volume, né? O volume do cilindro. O que é o cilindro? É como se fosse uma caixa, só que a base dessa caixa vai ser circular, né? Então, ó, vamos supor que a gente tem uma caixa assim agora, ó. Um tubo, tá? Aqui está a área da base, ó. Agora é um círculo, tá vendo? Então, o que é o conceito de volume? É a área da base, qualquer tipo de volume, área da base, vezes a altura desse objeto. No caso, a altura é essa aqui, ó. Beleza? Área da base, ó. Aqui é um círculo, né? Então, a área dessa base é o quê? A gente já viu a área de círculo, como é que é? Πr ao quadrado. Então, o volume de um cilindro vai ser πr ao quadrado vezes essa altura do cilindro. Então, esse é o volume do cilindro. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que ele fala assim, ó. Um cilindro de raio igual a 11 centímetros e altura de 14. Qual o volume desse cilindro? Então tá. Então, vou imaginar o cilindro aqui. Ele falou que tem altura de 14 centímetros e o raio, no caso, o raio da base, tem 11. Então pronto, ó. Vou calcular a área da base primeiro. Raio 11. Vai ficar a área é igual a πr ao quadrado. A área é igual a o π, vamos usar 3,14. Vai ficar 3,14 vezes 11 ao quadrado, tá? Então, vou fazer essa continha aqui. Quanto que vai dar? 3,14 vezes 11 ao quadrado. Vai dar aproximadamente 379,94. Então, vou jogar aqui na forma do volume. O volume é igual a área da base, que eu achei que é 379,94, vezes a altura, que é 14. A altura aqui do cilindro. Então, o volume é igual a 379,94 vezes 14 vai dar 5.319,16. Está em centímetros, centímetros cúbicos. Volume a gente usa cúbicos, tá? Então vocês viram aí? Eu preciso calcular a área da base e multiplicar pela altura. Esse é o volume, é o conceito de volume do cilindro. Beleza, galera? Bem tranquilo, né? Então tá. Vamos fazer mais uns exemplos aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui de exemplo. Tá, vamos agora estudar página 69, que é unidades de capacidade. São essas unidades de volume, tá? Então a gente tem, os mais comuns as mais utilizadas, né, é o litro, que a gente conhece, né? Que é representado pela letra L. O decilitro, decilitro, que é representado pela sigla DL, e o mililitro, que é o ml, né? Tá? Então, ó, uma coisa que a gente precisa aprender. Isso aqui é para gravar para a vida toda, tá? Para na hora de precisar transformar alguma coisa, a gente lembrar disso. Vamos supor que a gente tem uma caixinha que tenha 1 decímetro de lado. Então, tem 1 decímetro aqui, 1 decímetro aqui e 1 decímetro aqui. Tá? Dentro dessa caixinha vai caber 1 litro de água ou de qualquer outro líquido.
cabe 1 litro aqui dentro. Ou seja, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro cúbico. Cabe 1 litro. Beleza? Vocês vão imaginar isso aqui, ó. Caixa d'água, geralmente, ela tem 1 metro cúbico. A mais usual é 1 metro cúbico. Então, ela tem 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Então, 1 metro cúbico, e dentro da caixa d'água, de 1 metro cúbico, geralmente cabe 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, isso aqui é o que eu uso para eu gravar, gente. No caso, quando eu precisar transformar, eu só jogar numa regrinha de 3 e conseguir fazer isso aqui. Tá? Então, é bem tranquilo. Aí ele explica aí no livro, ó, uma maneira de transformação que fala o seguinte, ó. Com base nessas igualdades que ele deu, né, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1000 metros cúbicos equivale a 1000 litros. Então a gente vai pôr o seguinte, ó, ele fala assim. Como 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, temos que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1000 litros. Eu acabei de falar para vocês da caixa d'água. Vocês não precisam ficar lembrando isso aqui, que é mais chato. Vocês lembram o seguinte, caixa d'água comum, 1 metro cúbico. Dentro da caixa d'água cabe 1000 litros. Então pronto. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? Beleza. Ele fala assim também pra gente, ó. Se eu quiser transformar em mililitros. Como 1 decímetro cúbico tem 1000 centímetros cúbicos e 1 litro equivale a 1000 ml, né? Eu tenho 1000 ml, eu vou voltar aqui, ó. 1, 2, 3, eu vou ter 1 litro. Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Então, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 decímetros cúbicos, que é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml. Então, tem essa regrinha aqui de transformação. Beleza, galera? Então tá. Eu vou deixar para vocês aí, ó, a número 2 da página 70. Tá? Número 2, página 70. Mandar lá no Google Classroom. Beleza, galera? É isso aí. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!